né? E quantas vezes a gente para pensar no que a gente era e a que nós estávamos destinados, né? Então, no verso 1, o apóstolo vai dizer: éramos mortos e estávamos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vida. Morto fede, consequentemente nossas obras fediam, eram obras más. No capítulo 2, ele vai dizer que nós, no versículo 2, ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo o governo deste mundo, segundo o governo do príncipe da potestade do ar, Satanás, no espírito da desobediência e segundo as inclinações da nossa carne. Nós sabemos que lá em Gênesis 3, a Bíblia nos conta o triste momento em que a humanidade sofreu a sua queda, cometendo o primeiro pecado e se afastando do Senhor, né? E quando a gente se afastou do Senhor, por natureza, nossa natureza foi modificada a uma natureza má, a um coração mau, né? Debaixo deste governo, fomos induzidos a andar segundo as concupiscências da carne, fazendo a vontade da carne, tendo pensamentos da carne. Lembrando que pensamentos carnais são gerados por vontades carnais e levam ações carnais. E a palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele gera morte. Mas em Romanos 3, no verso 10 ao 18, diz que quem estava sobre as obras do governo de Satanás, ele apresentou característica dessas pessoas que andavam sobre o governo de Satanás antes de Jesus atuar na sua vida. E ele diz assim: não buscavam a Deus e não fazíamos o bem. Nós éramos inúteis, não servíamos para absolutamente nada. Praticávamos o engano, nós mentíamos, enganávamos, vivíamos cheios de maldade e amargura, e consequentemente essa amargura era transbordada às pessoas que viviam ao nosso redor. Nós tínhamos pés apressados para derramar sangue, ou seja, éramos assassinos. E quando Jesus veio, ele mostrou claramente que nós não somos assassinos simplesmente no ato de matar, mas quando pensamos na nossa cabeça em matar, nós já somos assassinos. E este era eu, este era você, sem Deus. Andávamos em caminhos de miséria e destruição, sem ir em guerra. Nós éramos naturalmente pessoas de confusão, pessoas que não promoviam a paz, pessoas que conduziam o seu caminho de forma que a si mesmo se destruía. E todos nós sem temor a Deus. Essa é uma triste notícia, né? Uma triste notícia. Mas eu gostaria de trazer uma boa notícia. Vamos pensar agora no que Deus fez. Você já parou para pensar no que Deus fez? No que Ele transformou você de tudo isso que acabamos de falar para o que somos agora? No verso 1 de Efésios 2, o apóstolo diz: Ele nos deu vida, e essa vida é em abundância. Amém. E esta vida, ela é eterna. E esta vida eterna já começou. Amém. Você crê? Amém. Glória, louvado seja Deus. Ele nos ressuscitou em Cristo. E no verso 5 ele diz: essa vida foi gerada em Cristo, que recebeu a ira que era destinada a nós por nossos pecados,
Jesus, ele recebeu toda a ira de Deus, que era para ser derramada em nós, para que hoje nós tivéssemos vida e para que hoje nós tivéssemos outro perfume a exalar com nossas ações e com nossas atitudes. E ele diz claramente que pela graça nós somos salvos. E o que é a graça? Graça é aquele favor que não se merece. Você não tem mérito na salvação. Não há nada que você tenha feito, que você faça ou que vá fazer para receber a salvação. A salvação é nossa por mérito de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Foi Ele que comprou na cruz a nossa salvação. Ele pagou o preço, Ele derramou o seu sangue puro e imaculado para nos salvar. Então não há mérito. Não adianta viver uma vida desenfreada, com uma falsa busca de santidade, lendo a palavra 3 vezes por ano, a Bíblia inteira, orando todos os dias, para alcançar a salvação, porque isso já foi alcançado. Esse não é o objetivo de viver uma vida em Deus. Nós já somos salvos pelo amor de Deus e nada é capaz de mudar isso. Como diz lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nem pecado que por vezes cometamos vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque nós estamos num processo de santificação, mas não é uma santificação ainda plena. A santificação plena ela só existirá quando formos glorificados em Deus. Amém. Quando Jesus voltar para nos buscar. Mas nesse processo de santificação, sim, nos engajamos para servir a Deus em gratidão. Voltamos à lei que antes nos apresentava o pecado e nos fazia consciente de que somos pecadores. Então voltamos à lei agora, depois de Cristo, depois de se achegar aos pés da cruz, para cumprir a lei em forma de agradecimento. E é claro, não poderemos cumprir ponto a ponto, senão não precisaria Jesus ter vindo. Mas a lei não foi desprezada, ela tem um objetivo, nos dar direção de vida, nos dar norte. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, e por que Deus fez essas coisas? Por que Deus separou o seu filho, enviou o seu filho ao mundo? Por que Jesus renegou o trono, ele sendo Deus? Ele se vestiu de humildade, veio com um corpo corruptível, carnal. Por que ele fez isso? E no verso 4 do capítulo 2 diz, porque ele é rico em misericórdia. Amém. Porque ele decidiu nos amar. Amém. A palavra de Deus diz que ele nos amou quando ainda éramos mortos. Ele nos amou primeiro. E por isso foi feito. Né? E para que Deus fez essas coisas? No verso 7 do capítulo 2 de Efésios diz, para nos séculos vindouros mostrar quão rica é a sua graça e a sua bondade. Glória a Deus. Amém. Amém. Nós éramos mortos, sujos, imundos. E muitas vezes, mesmo estando aqui nos bancos da igreja, nós continuamos andando como quem não recebeu o sacrifício de Cristo. Continuamos a andar sem nos apropriar da graça, porque a graça não é pretexto para eu manter-me no pecado. A graça me dá força para vencer o pecado, como lemos em Romanos 6:22. Então, sim, nós somos tentados, sim, às vezes caímos, mas a palavra de Deus diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado fiel à destra do Glória a Pai, Deus. que intercede por você e por mim. Então, quando você pecar, não se afasta de Deus. Isso aqui não é uma apologia ao pecado, isso aqui é uma realidade. Eu peco, nós pecamos. Mas a diferença de quem está no mundo para nós que estamos em Cristo é que nós não vivemos no pecado.
é um acontecimento, um falho ato, digamos assim, no percurso de uma vida cristã. Porque nós temos a graça para enfrentar e vencer todo o pecado. Amém. E no verso 8, Paulo reforça que somos salvos pela graça e não por obras. A salvação é por meio da fé em Cristo e somente por meio da fé. A salvação é um dom. Quem é capaz de dar um dom a alguém? Será que Sandra poderia dizer assim: eu vou dar o dom de louvar para minha filha? Será que Diego pode botar a mãozinha ali na barriga e dizer: meu filho vai ser um pregador? Quem dá é Deus o dom. E assim como todos os dons, a salvação é um dom de Deus. Não é mérito nosso. Nunca teremos mérito nisso. E porque Deus fez todas essas coisas, e pelos motivos que Ele fez todas essas coisas, no verso 9, Ele diz que Ele criou obras antecipadamente para que andássemos nela. Na verdade, obras não trazem salvação. A salvação não vem de obras, como eu falei, para que ninguém se glorie. Deus é quem efetua em nós o queremos realizar. Então, até para se achegar a Deus, é Ele quem nos busca. Porque se fosse pela nossa própria vontade, se fosse pelo nosso próprio desejo, nós nunca dobraríamos o joelho para orar. Nós nunca pegaríamos a nossa Bíblia para ler. Nós não teríamos o desejo de ter um momento de comunhão com o Senhor em oração. E isso é uma realidade muitas vezes. Às vezes o mundo desenfreado que nós vivemos, ele nos tira o desejo de estar perto de Deus. Ele esmorece a nossa fé. Ficamos cansados, perturbados, tantas aflições. E sei que nesses momentos é difícil. Às vezes você deita na cama depois de um dia de trabalho cansado e pensa: Deus, eu não consigo nem me ajoelhar, e ali mesmo você ora. Mas Deus está recebendo a sua oração. Então aproveite e peça a Ele: Senhor, me dá força, me dá graça, me dá desejo de buscar a Tua palavra, de ter comunhão contigo, para que eu possa andar nas obras que o Senhor preparou para mim. Amém. Né? E agora, no verso 10, ele diz quem somos. Somos feituras de Deus, não mais mortos. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele preparou bem antes da fundação do mundo, inclusive. E que obras são essas? Lá no capítulo 4 de Efésios, verso 2 em diante, diz o seguinte: fomos chamados para a humildade e para a mansidão, a sermos longânimos, pacientes, perseverantes. Fomos chamados para suportarmos uns aos outros em amor, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. E esse amor nos faz amar sacrificialmente. Eu não amo somente aquela pessoa a quem eu gosto, eu tenho afinidade e cujos nossos pensamentos batem. Eu amo todos os meus irmãos em Cristo. Não importa a maneira que ele enxerga o viver a Deus. Não importa o quão pecador dos nossos olhos ele seja, porque quando olhamos para o nosso irmão e dizemos assim: esse irmão vive fazendo isso, cheio de pecado, nosso coração se enche de orgulho e soberba, como se nós não tivéssemos pecado. Mas nós pecamos. Naquilo que o irmão é fraco, eu sou forte. Mas tem uma coisa, que eu sou fraca e o meu irmão é forte. Por isso, precisamos nos amar em amor e nos ajudar a caminhar em amor. Amém. Foi para isso que Deus nos chamou. E o amor, lá nas cartas de João, é uma prova daquele que tem a Deus.
A palavra de Deus diz que quem não ama seu irmão não tem o Espírito de Deus. Porque aquele que não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? Então, amados irmãos, que nós possamos andar nessas obras e com esse entendimento de quem nós éramos, para que, antes de apontar e acusar os nossos irmãos, a gente pense que nós somos como Ele, em nada somos diferentes de Deus. E até quando formos apontar pessoas do mundo, porque a diferença entre eles e em nós é puramente a maravilhosa graça de Deus. Se não for a graça de Deus, nós somos capazes de fazer até mais do que se faz no mundo. Não subestime a sua natureza caída. Sua confiança deve estar aos pés da cruz. Amém. Certo? E para encerrar, lá em 2 Coríntios 5, 17 nos diz: quem está em Cristo é nova criatura. Amém. As coisas velhas Se passaram. passaram. Tudo se fez novo. Então, eu preciso me revestir do novo homem. Eu não posso andar mais como uma pessoa que vivia no mundo, porque agora vive Cristo. E Cristo vive em mim. É isso que a palavra de Deus diz. Que possamos aplicar essa palavra no nosso coração. E que todas as vezes que pecarmos, que tropeçarmos, possamos lembrar, podemos recorrer à cruz. E que o perdão de Deus é um ato eficaz. Mas, para que o perdão de Deus seja executado, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento significa deixar de fazer aquilo que eu fazia e que não agradava ao Espírito Santo de Deus. E como novas criaturas, revestidos do novo homem, e pela graça de Deus, nós podemos fazer isso. Amém? Amém. Você crê? Amém. Dá glória a Deus? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. Amém. Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu espero que tenha alcançado o coração de vocês e que Deus tenha falado através de mim. Amém. Para mim, Ele falou e muito. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto.